Você já imaginou descobrir que a pessoa em quem você mais confia dentro da sua própria casa é, na verdade, uma ladra? E o que você faria? Chamaria a polícia discretamente? Ou prepararia uma vingança tão espetacular e pública que ninguém jamais esqueceria? Na história de hoje, uma mulher rica vê sua babá usando um anel que vale uma fortuna e decide não apenas chamar a polícia, mas transformar a prisão da moça em um verdadeiro show para toda a alta sociedade. Só que tinha um pequeno, minúsculo detalhe que ela ignorou. Um segredo sobre aquele anel que era absolutamente chocante e que estava prestes a explodir na cara de todo mundo da pior maneira possível, e toda a humilhação que ela fez sua babá passar se torna uma vergonha. Se você gosta de histórias de reviravolta, justiça e humilhação, então já deixa o seu like e se prepara, porque o que está por vir vai te deixar de queixo caído. Tudo começa em uma tarde ensolarada de quinta-feira. Verônica, a dona da mansão, empurra as portas duplas de seu gigantesco closet. O cômodo é maior que o apartamento de muita gente, com fileiras e mais fileiras de sapatos, bolsas e vestidos de grife organizados por cor. Ela caminha sobre um tapete persa felpudo, seus saltos fazendo um som suave e abafado. Seu objetivo era simples: escolher o look perfeito para a sua festa de aniversário que aconteceria naquela noite. Ela para em frente à sua ilha central de mármore, um móvel que parece um altar para suas posses mais preciosas. Com a ponta dos dedos, ela desliza a tampa de sua caixa de joias principal. A caixa, forrada de veludo italiano, se abre revelando 3 andares de ouro, diamantes e pedras preciosas. Seus olhos passam rapidamente pelos colares e brincos, mas seu foco era outro. Ela queria o anel. Não qualquer anel, mas o seu anel de safira. Uma peça absurdamente cara, com um diamante azul profundo cercado por uma coroa de brilhantes. Era a joia que ela sempre usava em ocasiões especiais para mostrar poder. Seu olhar vai direto para o compartimento de veludo preto, onde a joia deveria estar repousando. Mas não está. O espaço está vazio. O veludo preto e nu encara Verônica de volta, e por um segundo o cérebro dela não processa a informação. Então a ficha cai. Um calafrio sobe por sua espinha, mas não é de medo, é de pura fúria. A primeira ideia que cruza sua mente é: fui roubada. Dentro da sua própria casa, dentro do seu santuário particular. A possibilidade de ela mesma ter perdido o anel é descartada no mesmo instante. Verônica era metódica, quase doente com a organização de suas coisas. Cada objeto tinha um lugar, e o lugar daquele anel era ali, naquela caixa. Não havia outra opção. A raiva começa a borbulhar, e ela precisa de um culpado. Imediatamente ela pega o celular de ouro rosé de cima da ilha de mármore e disca o número do marido, Ricardo. O telefone chama 1, 2, 3 vezes antes de cair na caixa postal. Estou em reunião, querida. Retorno em breve, diz a gravação. Verônica desliga com um grunhido de frustração. Ela estava sozinha nessa. Sem pensar 2 vezes, ela marcha para fora do closet, seus passos agora duros e rápidos, ecoando no piso de mármore do corredor. Sua mandíbula está travada, os olhos semicerrados. Ela atravessa o corredor principal da mansão, passando por quadros caríssimos e vasos de plantas exóticas, mas sem enxergar nada. Sua mente está focada. E então ela ouve uma risada infantil vindo da sala de estar, seguida pela voz suave de Lúcia, a babá. Verônica para abruptamente. Seu corpo fica rígido. Ela se aproxima da porta da sala de estar como uma predadora, movendo-se em silêncio absoluto. Ela não entra. Em vez disso, espia pela pequena fresta entre a porta e o batente, seus olhos se ajustando à luz. A cena que ela vê é completamente inocente. Lúcia está sentada no tapete, brincando de montar um castelo de blocos com o pequeno Léo, o filho de 5 anos de Verônica.
Mas Verônica não está olhando para o castelo ou para o próprio filho. Seus olhos estão fixos em Lúcia. E é nesse exato momento que a babá levanta a mão para pegar um bloco vermelho. A luz do sol da tarde, que entra pela janela gigantesca da sala, atinge a mão de Lúcia e algo brilha. Um brilho azul e intenso, inconfundível. Verônica prende a respiração. Ela aperta os olhos, focalizando a visão como uma lente de câmera. E lá está ele, em um dos dedos de Lúcia, o anel. O seu anel de safira. Não há qualquer dúvida. O design, o tamanho da pedra, o jeito como a luz reflete nos diamantes ao redor, é o anel dela. A confirmação atinge Verônica como um soco no estômago, mas a dor rapidamente se transforma em uma certeza fria e calculista. A babá. A moça quieta, eficiente e aparentemente confiável, era uma ladra atrevida. A audácia de Lúcia de usar a joia roubada dentro da casa, na frente dela, faz o sangue de Verônica ferver. Ela recua da porta um passo de cada vez, sem fazer um único ruído. Um sorriso lento e cruel começa a se formar em seus lábios. A ideia inicial de simplesmente demiti-la e chamar a polícia parece pequena, insignificante. Não, isso não era o suficiente. A humilhação precisava ser na mesma medida da audácia. Precisava ser pública. Precisava ser inesquecível. E ela sabia exatamente como fazer isso. Verônica vira as costas para a cena na sala de estar. A fúria agora controlada, transformada em uma máscara de frieza calculista. Ela caminha com passos firmes até o final do corredor, suas mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Ela gira a maçaneta de bronze de seu escritório particular e entra. Com um movimento brusco e violento, ela bate a porta atrás de si. O som seco e alto ecoa pela casa silenciosa, um trovão que faz até a copeira na cozinha dar um pulo de susto. A fechadura pesada clica e Verônica finalmente se permite soltar o ar. Ela está em seu território. Ali, cercada por móveis escuros, livros de arte e diplomas na parede, ela se sente no controle. Ela não se senta em sua cadeira de couro. Permanece de pé no centro do tapete como um general planejando uma batalha. Seus olhos varrem a sala e param no telefone de design sobre a mesa. Ela se aproxima, pega o fone e disca um número de memória, seus dedos pressionando os botões com uma força desnecessária. Ela coloca o aparelho no ouvido, o olhar fixo, perdido na parede à sua frente. Do outro lado da linha, a voz animada de sua melhor amiga, Patrícia, atende. Vê, já está pronta para hoje à noite? Verônica não responde à pergunta. Com uma voz baixa e dramática, ela diz: Pati, você não vai acreditar. Descobri uma ladra. Aqui, dentro da minha casa. Há um silêncio chocado do outro lado, seguido por um: O quê? Como assim? Quem? Verônica então solta a bomba. A babá, a Lúcia. Ela está usando o meu anel de safira, o anel da minha mãe, desfilando com ele pela casa como se fosse dela. A voz de Patrícia soa alarmada. Meu Deus, Verônica, que horror, que audácia! Você já chamou a polícia, né? E é aí que o plano diabólico de Verônica começa a se revelar. Ela solta uma risada curta, sem humor. Chamar a polícia agora? Não, Patrícia, isso seria fácil demais, simples demais. Ela não merece uma saída simples. Verônica começa a andar de um lado para o outro, em frente à sua mesa. Eu tenho uma ideia melhor, uma ideia muito mais educativa. Ela faz uma pausa para criar suspense. Patrícia, curiosa, pergunta: O que você vai fazer? Verônica para de andar e se apoia na mesa com as duas mãos, inclinando-se para a frente como se a amiga estivesse ali. Hoje à noite, na minha festa, na frente de todo mundo. Ela descreve o plano com um prazer evidente na voz. Conta que vai deixar Lúcia trabalhar normalmente, servindo os convidados. E que no auge da festa, quando todos os nomes mais importantes da cidade estiverem presentes, ela vai parar a música, pegar o microfone e expor a ladra para todos. Eu quero ver a cara dela, Pati. Quero ver o choque,
a humilhação. Quero que cada pessoa ali veja quem ela é de verdade. Patrícia hesita. Amiga, isso não é perigoso? E se ela fizer um escândalo? Verônica corta a amiga. Melhor ainda, mais drama. E tem mais. Você precisa me fazer um favor. Fique perto do fotógrafo que eu contratei. Quando a ação começar, garanta que ele não perca nenhum detalhe. Quero o rosto dela em cada foto. O plano é tão cruel que até Patrícia fica um pouco desconfortável, mas a lealdade a Verônica fala mais alto. Ela concorda. Antes de desligar, Verônica ainda tem um último pedido. E a polícia. Eu mesma vou ligar. Mas eles só vão chegar na hora exata que eu mandar. O grande finale. Ela desliga o telefone sem esperar resposta, um sorriso de pura satisfação sádica no rosto. A primeira parte do plano estava em movimento. Agora, a segunda. Ela abre a porta do escritório e chama a copeira que passava pelo corredor. Com uma voz completamente diferente, doce e calma, ela diz: Maria, por favor, peça para a Lúcia vir até aqui um instante. Minutos depois, Lúcia bate timidamente na porta. Verônica a convida para entrar com um sorriso falso. Lúcia, querida, sei que seu horário já está acabando, mas com a festa de hoje estou completamente sobrecarregada. Será que você poderia ficar até um pouco mais tarde para me ajudar com os convidados? Lúcia, sem suspeitar de nada, concorda prontamente. Verônica a dispensa e fecha a porta novamente. O ato final de sua preparação começa. Ela envia uma mensagem de texto para o chefe de segurança do condomínio, um homem que lhe devia favores. Preciso de uma viatura na minha porta às 22 horas em ponto. Descrição total na entrada. Aguarde meu sinal. A resposta é um sim, senhora, imediato. Em seguida, ela mesma liga para o número de emergência da polícia. Com uma voz ensaiada de vítima, ela reporta o roubo de uma joia valiosa e agenda a visita dos oficiais para o horário combinado. Com tudo no lugar, Verônica finalmente se senta em sua cadeira. Ela pega o convite de sua própria festa sobre a mesa, relendo a lista de convidados VIPs. Banqueiros, políticos, socialites, todos estariam lá, todos seriam testemunhas. O espetáculo não apenas destruiria a reputação de uma simples babá, ele reafirmaria o poder de Verônica. A mulher que não tolera ser desafiada. A mulher que transforma uma vingança em uma obra de arte. Enquanto Verônica saboreava sua vingança, trancada em seu escritório de luxo, a história que ela pensava controlar tinha uma outra camada. Uma camada que ela não podia enxergar. O que Verônica não sabia e o que ninguém naquela mansão poderia imaginar é que aquele anel de safira não era apenas uma joia cara. Ele era um legado. Para entender o que estava prestes a acontecer, a gente precisa voltar no tempo, não muito, apenas algumas semanas. E precisa olhar para a vida de Lúcia, a babá. Lúcia não era só uma moça simples que veio para a cidade grande tentar a vida. Ela era a última descendente de uma família tradicional, os Medeiros, que um dia tiveram nome e fortuna, mas que perderam tudo em um golpe financeiro décadas atrás. E o anel? Aquele anel era o último símbolo da glória perdida de sua família. Ele pertenceu à sua bisavó, Amélia Medeiros, uma mulher forte e conhecida por sua elegância. Mas, 20 anos atrás, em um ato de desespero para evitar a ruína completa, o avô de Lúcia vendeu a joia. Foi um ato que partiu o coração da família. A perda do anel foi sentida como a perda de sua própria identidade. Lúcia cresceu ouvindo as histórias da bisavó Amélia e vendo as poucas fotos que restaram dela, sempre usando a joia imponente. E desde adolescente, ela fez uma promessa para si mesma. Ela iria encontrar e trazer o anel de volta. Essa promessa se tornou sua obsessão secreta. A gente vê flashes de Lúcia em diferentes momentos de sua vida. Uma Lúcia mais nova, em uma biblioteca pública, usando o computador para pesquisar em sites de leilões internacionais. Ela digita anel antigo safira design coroa, em dezenas de variações. A gente vê ela, anos depois,
já trabalhando como babá, gastando suas folgas para visitar antiquários e casas de penhores. Ela mostra um desenho que fez de memória para vendedores entediados que mal olham em seu rosto. Cada "não, nunca vi" era uma pequena derrota, mas ela não desistia. E então, 2 semanas antes daquela festa fatídica, o milagre aconteceu. Numa noite de terça-feira, em seu pequeno e simples apartamento, Lúcia rolava a página de um site de penhores, uma rotina quase sem esperança. Seus olhos estavam cansados. E foi então que ela viu. A foto era pequena, a qualidade da imagem era ruim, mas seu coração parou de bater por um segundo. Era ele. O design era inconfundível. As garras que seguravam a pedra, o desenho dos diamantes ao redor. Suas mãos começaram a tremer. Ela clicou na imagem, que se abriu em uma nova página. A descrição era vaga, mas o preço era claro. E era alto. Era o equivalente a todas as suas economias, o dinheiro que ela juntou por anos, guardando cada centavo. Ela não pensou 2 vezes. Pegou a carteira, puxou o cartão de débito e digitou os números com uma velocidade febril. Ela clicou no botão "Confirmar compra". A pequena roda de processamento girou na tela. Um segundo que pareceu uma eternidade. E então a mensagem: "Pagamento aprovado". Lúcia se recostou na cadeira, o corpo todo tremendo, e começou a chorar. Um choro de alívio, de vitória, de reencontro. O anel chegou pelo correio 3 dias depois, em uma caixinha simples de papelão. Quando ela abriu e o pegou nas mãos, sentiu o peso da história de sua família. E para confirmar que não estava louca, ela fez o teste final. Usando uma pequena lupa que comprou exatamente para isso, ela procurou pela microinscrição que só a sua família conhecia, um segredo passado de geração em geração. E lá estava, minúsculo, quase invisível a olho nu, gravado na parte de dentro do aro. Para sempre, AM. As iniciais de sua bisavó. Naquela mesma manhã da festa, horas antes de Verônica descobrir o anel em seu dedo, Lúcia estava sentada em sua cama, polindo a joia com uma flanela macia, fazendo a safira brilhar. Ela o colocou no dedo e a sensação foi de pertencimento, como se uma parte de sua alma, que estava perdida, tivesse finalmente voltado para casa. E é aqui que a ironia dramática da nossa história se instala. Lúcia não fazia a menor ideia de que Verônica tinha sido a dona anterior do anel. Ela não sabia como ele foi parar naquela casa de penhores. Para ela, Verônica era apenas a patroa. Para Verônica, Lúcia era apenas a babá ladra. Enquanto Verônica planejava a humilhação, Lúcia se preparava para o trabalho, sentindo uma nova confiança. Antes de sair de seu apartamento, ela pegou o recibo da compra online que ela tinha imprimido e também a única foto nítida que tinha de sua bisavó, Amélia, usando o anel. Ela dobrou os 2 papéis e os colocou em um pequeno envelope. Por quê? Talvez um instinto, uma precaução. Ela guardou o envelope no fundo de sua bolsa. E quando Verônica, com seu sorriso falso, pediu que ela ficasse até mais tarde, Lúcia aceitou sem hesitar. Ela até pensou que o dinheiro extra do trabalho na festa seria ótimo para começar a repor as economias que gastou para trazer seu tesouro de volta. Mal sabia ela que estava concordando em ficar para a sua própria execução pública. Depois que a porta do escritório de Verônica se fecha, Lúcia permanece parada no corredor por um instante. O ar da casa parece ter mudado de repente. Existe uma eletricidade, uma tensão silenciosa que não estava ali minutos antes. Ela repassa a conversa em sua mente. O pedido para ficar até mais tarde. O sorriso da patroa que não alcançou os olhos. Era um sorriso frio, quase reptiliano. Lúcia balança a cabeça, tentando afastar a sensação ruim, dizendo a si mesma que é apenas o estresse pré-festa da patroa. Ela volta para a sala de estar, onde o pequeno Léo já foi levado pela cozinheira para jantar. Os brinquedos ainda estão espalhados pelo tapete. Ela se ajoelha e começa a guardá-los, um por um.
Suas mãos se movem no automático, pegando um boneco do Batman, um carrinho de bombeiro, empilhando blocos coloridos de volta na caixa de madeira. Mas sua mente está em alerta máximo. Cada som na mansão parece estranhamente amplificado. O tic-tac alto e constante do relógio de pêndulo no corredor, o barulho distante de pratos e talheres sendo organizados na cozinha, o zumbido dos freezers. Ela empilha os últimos blocos, fecha a caixa e a desliza para debaixo de um aparador, mas o sentimento de que algo está fundamentalmente errado não vai embora. É quase um cheiro no ar, o cheiro de uma tempestade se formando. Ela se levanta e vai até o sofá de couro branco, onde deixou sua bolsa mais cedo. Seu plano é guardar o celular e se apresentar na cozinha para ajudar. Ela abre o zíper da bolsa e, ao procurar pelo aparelho, seus dedos tocam em algo diferente. É o pequeno envelope de papel onde ela guardou os documentos do anel. Ela o puxa para fora e o encara. Dentro daquele envelope estão o recibo da compra e a foto de sua bisavó. Ela olha para a sua mão, para o anel de safira que brilha sob a luz do lustre de cristal. Uma voz dentro de sua cabeça, a voz da razão, lhe diz para tirar o anel e guardá-lo em segurança dentro da bolsa. Seria o mais prudente. Trabalhar em uma festa cheia de gente com uma joia tão importante era um risco. Mas outra voz, uma mais antiga e instintiva, grita o contrário. Não, ele fica com você. Ela sente uma necessidade quase física de manter o anel em seu dedo, como se ele fosse um talismã, um escudo. Ela obedece a esse instinto. Mas e os documentos? Deixá-los na bolsa, que ficaria largada em algum canto durante a festa, também não parece seguro. Ela olha para o seu uniforme, um vestido preto simples e discreto, fornecido pela própria Verônica. Ele tem um pequeno bolso costurado na lateral, quase invisível. Sem hesitar, ela dobra o envelope mais uma vez, tornando-o menor, e o desliza para dentro do bolso. O papel cria um volume quase imperceptível. Ela o ajeita com a ponta dos dedos até que ele desapareça por completo. Por que ela fez isso? Nem ela mesma conseguiria explicar. Foi uma ação movida por puro pressentimento. Uma precaução contra um perigo que ela ainda não consegue ver, mas que já consegue sentir. Nesse exato momento, seu celular vibra em sua mão. É uma mensagem de seu irmão. A tela brilha com a pergunta: "E aí, maninha? Como se sente sendo a guardiã do tesouro da família?" Lúcia digita uma resposta rápida, um sorriso genuíno finalmente aparecendo em seu rosto. "Estou com ele no dedo e me sinto completa, como se a vovó Amélia estivesse comigo." Ela guarda o celular na bolsa, agora sentindo uma calma renovada, e se dirige à cozinha. A cena lá dentro é de caos controlado. Garçons uniformizados, contratados para o evento, correm de um lado para o outro. O chefe de cozinha grita ordens. Lúcia se apresenta e imediatamente começa a ajudar, secando taças de cristal. É quando Verônica entra na cozinha como um furacão. Ela não fala com Lúcia. Seu olhar passa direto por ela. Ela se dirige a um dos garçons, um rapaz jovem que parece nervoso, e o repreende em voz alta por causa da posição de uma bandeja de canapés. "Isso está horrível. Falta de classe. Refaça." Sua voz é cortante, cheia de desprezo. Ela se vira e sai da cozinha tão rápido quanto entrou, deixando um silêncio constrangedor para trás. Lúcia troca um olhar rápido com o garçom humilhado. É um olhar de mútua compreensão, a solidariedade silenciosa dos funcionários. Ela discretamente ajeita o anel em seu dedo. O contato do metal frio com sua pele lhe traz um conforto inexplicável, uma estranha sensação de força. Ela respira fundo, pega outra taça para secar e se prepara. A noite seria longa, muito mais longa e perigosa do que ela jamais poderia prever. Às 8 da noite, a mansão se transforma. A campainha começa a tocar sem parar, e o mordomo, com sua expressão perfeitamente neutra, abre a porta para um fluxo constante de convidados. Entram casacos de cachemir, vestidos de seda,
o som de saltos caros no mármore e uma nuvem de perfumes importados. Risadas altas e conversas animadas rapidamente preenchem o salão principal, abafando a música ambiente que sai das caixas de som. Bandejas com taças de champanhe circulam, e a festa de aniversário de Verônica começa oficialmente. Verônica, agora usando um deslumbrante vestido vermelho que abraça seu corpo, é o sol em torno do qual todos os planetas giram. Ela desliza pelo salão, um sorriso perfeito no rosto, abraçando um convidado aqui, dando um beijo no rosto de outro ali. Ela aceita caixas de presente embrulhadas em papéis luxuosos, entregando-as ao mordomo com um aceno de cabeça. Para todos, ela é a anfitriã perfeita. Mas seus olhos, por cima dos ombros dos convidados com quem conversa, são como os de uma águia caçando. De tempos em tempos, eles disparam através do salão, procurando e encontrando seu alvo. Do outro lado da festa, Lúcia se move com uma eficiência silenciosa. Ela serve taças de vinho, recolhe copos vazios, oferece canapés de uma bandeja de prata. Seu rosto é uma máscara de profissionalismo. Seu único objetivo é ser invisível, uma peça funcional na engrenagem da festa. Mas Verônica a vê. Cada movimento, cada vez que Lúcia se inclina para servir alguém, Verônica nota o brilho do anel de safira sob as luzes da festa. E um pequeno sorriso de satisfação toca seus lábios antes de desaparecer. Em um determinado momento, ela se inclina para sua amiga Patrícia, que está ao seu lado. Sem mover os lábios de forma óbvia, ela sussurra: "Olhe para a mão dela, agora." Patrícia olha discretamente na direção de Lúcia e vê o anel. Ela se vira para Verônica com os olhos arregalados, um misto de choque e excitação. Verônica apenas levanta uma sobrancelha, como quem diz: "Apenas espere." Enquanto isso, Lúcia começa a sentir algo estranho, uma sensação de estar sendo observada. No início, ela ignora. É normal em uma festa, mas então ela nota o fotógrafo. Um homem com uma câmera profissional enorme, que parece estar em todo lugar que ela vai. Quando ela está perto da mesa de frios, o flash dispara em sua direção. Quando ela passa por um grupo de convidados, ela vê pelo canto do olho a lente da câmera virada para ela. Na primeira e na segunda vez, ela pensa que é coincidência. Na terceira, ela se esconde atrás de uma grande samambaia para pegar mais guardanapos. E o fotógrafo se move para ter um ângulo melhor. Aí a ficha cai. Não é coincidência. Ele está tirando fotos dela. Um suor frio começa a se formar em sua nuca. Por quê? Ela ajeita o uniforme, sentindo-se subitamente exposta, vulnerável. Tenta se manter nos cantos do salão, mas seu trabalho a força a circular. A tensão na casa é palpável. Às 10 horas em ponto, o clímax do plano de Verônica começa a se desenrolar. A música eletrônica que animava a festa para de tocar abruptamente. O silêncio repentino e total faz com que todas as conversas parem. Instintivamente, todos os convidados se viram para a mesma direção. Um pequeno palco montado perto da escadaria, onde a banda deveria tocar mais tarde. E lá, parada no centro do palco, sob a luz de um holofote, está Verônica. Ela segura um microfone. Seu marido, Ricardo, que estava do outro lado do salão conversando animadamente com um banqueiro, franze a testa. Ele não sabia de nenhum anúncio. Ele começa a caminhar em direção ao palco, uma expressão de confusão no rosto. "Verônica, o que é isso?" Ele sussurra ao se aproximar, mas ela o ignora completamente. Verônica sorri para seus convidados, um sorriso largo e teatral. "Meus queridos amigos, muito obrigada por celebrarem esta noite comigo." Sua voz soa clara e alta nos alto-falantes. "Antes de cortarmos o bolo, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Uma pequena surpresa, na verdade." Seu olhar varre a multidão, passando por rostos curiosos, e então ele para. Ele trava em Lúcia. A babá tinha acabado de reabastecer sua bandeja no bar e estava prestes a voltar para o salão. Ela congela no lugar,
o coração martelando no peito. O tempo parece esticar. Cada segundo dura uma eternidade. E então, a voz de Verônica, agora com um tom diferente, quase doce, corta o silêncio mortal. Lúcia, querida, o nome ecoa pelo salão. Cada cabeça, cada par de olhos se vira como um só, procurando pela dona do nome. Eles a encontram ali, parada, paralisada perto do bar. Verônica levanta a mão e faz um gesto para que ela se aproxime. Pode vir até aqui no centro, por favor? Não tenha vergonha. Lúcia sente o chão desaparecer sob seus pés. Centenas de olhos estão sobre ela. Ela não tem escolha. Com as pernas tremendo, segurando a bandeja de prata com tanta força que seus nós dos dedos ficam brancos, ela começa a caminhar. Cada passo é uma tortura. Ela sabe, com uma certeza aterrorizante, que a armadilha, qualquer que fosse, estava armada. E ela estava caminhando diretamente para o meio dela. Lúcia chega ao centro do salão. A bandeja de prata em suas mãos parece pesar 100 quilos. Ela para a poucos metros do pequeno palco, sentindo-se como um animal em uma arena cercada por predadores. O silêncio é tão denso que ela consegue ouvir sua própria respiração, rápida e superficial. Verônica, do alto do palco, a observa descer cada degrau de sua dignidade com um prazer mal disfarçado. Ela levanta o microfone novamente. Obrigada, Lúcia, ela diz com uma doçura venenosa. Então, ela se vira para os convidados. Seu rosto assume uma expressão séria, quase trágica. Amigos. Eu chamei a Lúcia aqui porque preciso falar de uma coisa muito séria. Quero falar sobre confiança. Ela começa o discurso, a voz baixa e carregada de uma emoção perfeitamente ensaiada. A gente abre a nossa casa, a nossa família. A gente confia nossos bens mais preciosos, nossos filhos, a outras pessoas. A gente acredita na bondade, na honestidade. Ela faz uma pausa dramática, passando o olhar por alguns dos convidados mais importantes que balançam a cabeça em concordância, compadecidos. Ricardo, seu marido, continua ao pé do palco, a expressão cada vez mais tensa. Ele tenta fazer um sinal para Verônica parar, mas ela o ignora. E não há dor maior, ela continua, a voz quase falhando, do que descobrir que essa confiança foi quebrada, traída, da forma mais baixa e sórdida possível. E então acontece, o ato que vai selar a noite. O braço de Verônica se levanta em um movimento rápido e teatral. Seu dedo indicador, com a unha longa e pintada de vermelho sangue, estica-se e aponta. Ele cruza o salão como a mira de um sniper. O dedo para, mirando diretamente no coração de Lúcia. O sorriso de Verônica desaparece por completo. Seus lábios se torcem em uma linha de puro desprezo. Sua voz, antes um sussurro, agora é um chicote. Esta mulher que come na minha mesa, que cuida do meu filho, esta mulher na frente de todos vocês, é uma ladra. A palavra ladra ecoa pelo sistema de som, ricocheteando nas paredes de mármore. Um suspiro coletivo, um "oh" chocado percorre a multidão. As pessoas se entreolham, os cochichos começam imediatamente. Lúcia fica branca como a toalha de linho nas mesas. A cor some de seu rosto. A bandeja em suas mãos treme de forma incontrolável. E o som agudo das taças de cristal se chocando é a única coisa que quebra o silêncio por um instante. Ela sente o chão sumir. Verônica não para. Ela desce do palco e caminha lentamente até Lúcia, circulando ao seu redor como um tubarão. Ela roubou de mim, de dentro do meu quarto, uma joia de família de valor inestimável. Ela para na frente de Lúcia, tão perto que Lúcia pode sentir seu perfume caro. Mostre a eles, Lúcia. Verônica ordena em voz alta. Mostre a todos o anel que você está usando no seu dedo. Lúcia não reage, está paralisada pelo choque e pela humilhação. Agora! Verônica grita, a voz estridente fazendo várias pessoas se encolherem. Impulsionada pelo grito, como se saísse de um transe, Lúcia lentamente, muito lentamente, levanta a mão direita.
A mão treme violentamente. A luz do holofote, que antes estava em Verônica, agora se foca na mão estendida da babá. E o anel de safira explode em um brilho azul e branco. A multidão ofega. É uma joia magnífica, claramente caríssima. A conta fecha instantaneamente na cabeça de todos. A patroa rica, a babá pobre, a joia valiosa. Este anel, Verônica anuncia para a plateia silenciosa, era da minha mãe. É a única lembrança que eu tenho dela. A mentira é contada com uma convicção assustadora. Ela se vira para Lúcia, o rosto a centímetros do dela. Devolva o meu anel, agora. E é nesse momento que algo muda. Em meio à humilhação total, uma faísca de desafio surge nos olhos de Lúcia. Ela abaixa a mão e, com a voz baixa, mas surpreendentemente firme, ela diz uma única frase: eu não vou devolver, porque este anel é meu. A resposta de Lúcia pega todos de surpresa. Por um segundo, até Verônica fica sem reação, mas ela se recupera rapidamente. E então, ela joga a cabeça para trás e solta uma gargalhada alta e debochada. Sua? O anel é seu? Você ouviu isso, Patrícia? Ela se vira para os convidados rindo. A babá está dizendo que um anel de $100.000 é dela. Que piada! O fotógrafo, sentindo o clímax da cena, se aproxima agressivamente. O flash de sua câmera disparando sem parar, capturando cada lágrima que começa a se formar nos olhos de Lúcia. Verônica, então, assume uma postura séria novamente e dá seu golpe final. Já que você não quer cooperar por bem, ela diz, com um sorriso vitorioso se espalhando pelo rosto, eu precisei tomar as providências necessárias. E como se fosse uma peça de teatro perfeitamente ensaiada, nesse exato momento, o som da campainha ecoa pela mansão. Não é um toque normal e rápido, é um toque longo, pesado, imponente, o som da autoridade, o som que Verônica esperava, o som que ela acredita que vai selar, de uma vez por todas, o destino de Lúcia. O som da campainha ainda ecoa pelo salão quando todos os olhares se viram para a porta de entrada. O mordomo, impassível como uma estátua, caminha com passos medidos até a porta. Ele gira as duas maçanetas de bronze simultaneamente e puxa as pesadas portas de madeira para dentro. Na soleira, recortadas contra a escuridão da noite, estão as silhuetas de duas figuras. 2 policiais militares, fardados, com suas armas nos coldres e uma postura que impõe respeito. O silêncio na festa agora é total, absoluto. A chegada da polícia transforma o drama em algo perigosamente real. Os celulares dos convidados, que antes filmavam a humilhação, agora se levantam mais alto, todos querendo registrar o próximo capítulo do espetáculo. Os 2 oficiais entram. O mais jovem fica perto da porta, uma mão no cinto, seus olhos varrendo a multidão de gente rica e curiosa. O mais velho, um sargento com um rosto marcado pelo tempo, caminha para o centro do salão. Seus passos são pesados, deliberados. Verônica se afasta de Lúcia e vai ao encontro dos policiais. Sua linguagem corporal muda instantaneamente. A predadora cruel dá lugar à vítima frágil. Ela coloca a mão sobre o peito, o rosto contorcido em uma máscara de angústia. Oficiais, muito obrigada por virem tão rápido. Ela diz com a voz trêmula, alta o suficiente para que todos ouçam. A situação é simplesmente terrível, é ela. Com um gesto dramático, ela aponta o dedo para Lúcia pela 3ª vez. Foi ela, a minha babá. Ela roubou a joia da minha família. O sargento olha de Verônica para Lúcia, que continua parada no meio do salão, pálida, mas agora com uma estranha calma em seus olhos. Ele caminha na direção dela. Ele não é agressivo, seu movimento é profissional. Ele para a uma distância respeitosa, criando um espaço entre Lúcia e a multidão de curiosos. Ele olha para o anel na mão de Lúcia, depois para o rosto dela. Senhorita, ele começa, a voz grave e calma contrastando com a histeria do ambiente.
Meu nome é Sargento Moraes. Nós recebemos uma denúncia de roubo referente a esta joia. Eu preciso pedir que a senhorita, por favor, nos entregue o anel e nos acompanhe até a delegacia para prestar esclarecimentos. O pedido é feito de forma educada, mas não é um pedido, é uma ordem. Os convidados prendem a respiração, esperando a cena da prisão. Mas Lúcia não chora, ela não implora. Ela ergue o queixo 1 centímetro. O medo ainda está lá, visível na tensão de seus ombros, mas há uma nova camada de resolução em seu olhar. Sargento, ela responde, a voz surpreendentemente clara sem tremer. Com todo o respeito, eu não posso entregar este anel, e eu não vou a lugar nenhum. Esta joia é de minha propriedade, e eu tenho como provar. A afirmação de Lúcia causa uma nova onda de murmúrios. Verônica, que observava tudo com um sorriso vitorioso, não se aguenta. Ela se intromete, a voz subindo uma oitava, tornando-se esganiçada. Provar? O que você vai provar, sua insolente? Suas mentiras não funcionam com a polícia. Sargento, não dê ouvidos a essa conversa. Algemem essa mulher. Eu exijo. Eu quero que todos os meus convidados vejam o que acontece com quem me rouba. O sargento Moraes se vira lentamente para Verônica. Ele levanta a mão, a palma aberta. Senhora, por favor, se acalme. Deixe-me conduzir o meu trabalho. A autoridade na voz dele é inquestionável, e Verônica, pela primeira vez na noite, se cala, embora fuzile Lúcia com o olhar. O sargento se vira de volta para a babá. O silêncio volta a reinar. Que tipo de prova a senhorita tem? Ele pergunta, o olhar fixo e sério. Lúcia respira fundo, uma respiração longa e profunda, o ar enchendo seus pulmões. O momento da verdade havia chegado. Ela leva a mão direita, lentamente, em direção ao bolso lateral de seu uniforme. Nesse instante, Ricardo, o marido de Verônica, parece finalmente sair de seu estado de choque. Ele avança e agarra o braço da esposa. Verônica, pelo amor de Deus, para com isso. Acaba com esse circo agora. Vamos resolver isso em particular. Verônica se solta do aperto dele com um puxão violento. Cale a boca, Ricardo. Não se meta. O sargento ignora a briga do casal. Seus olhos não saem de Lúcia e de sua mão, que se move em câmera lenta. Ele olha para o seu relógio de pulso. Senhorita, a situação aqui é muito delicada e está saindo do controle. Eu vou lhe dar 30 segundos. Me mostre algo concreto, algo que justifique sua afirmação. Depois disso, eu não terei outra escolha a não ser seguir o protocolo e levá-la sob custódia. O ultimato está dado, 30 segundos no relógio. Lúcia sente o peso de 200 pares de olhos e de dezenas de câmeras de celular sobre ela. Sua mão finalmente alcança a abertura do bolso. Seus dedos tocam o envelope de papel. Os 30 segundos do ultimato estão quase no fim. A mão de Lúcia, que todos esperavam que saísse do bolso vazia ou com um lenço para secar as lágrimas, emerge segurando um pequeno envelope de papel branco. O movimento é lento, preciso, sem qualquer hesitação. Ela o segura na frente do corpo por um instante, um gesto silencioso que captura a atenção de todos na sala. Verônica semicerra os olhos, uma ruga de confusão aparecendo em sua testa. O que é aquilo? Um truque? Uma carta de confissão? Com o olhar fixo no sargento Moraes, Lúcia usa a outra mão para abrir a aba do envelope. Seus dedos mergulham e puxam de dentro um único papel, dobrado em 4 partes. Com a mesma calma deliberada, ela estende a mão e oferece o papel ao sargento. Ele a encara por um longo segundo, seus olhos tentando decifrar a expressão no rosto da babá. Então, ele estende a mão e pega o documento. O que é isso, senhorita? Ele pergunta. Lúcia responde, a voz clara e ressoando no silêncio mortal. Este, sargento, é o recibo de compra do anel. A palavra recibo paira no ar. Verônica solta uma risada curta e nervosa. Um recibo? Que piada ridícula! Mas ninguém mais ri. O sargento, ignorando a patroa, desdobra o papel.
É uma nota fiscal impressa cheia de detalhes. Sob a luz forte do holofote, ele começa a examinar o documento. Ele inclina a cabeça, ajustando o foco para ler as letras pequenas. O salão inteiro parece prender a respiração coletivamente. Então, o sargento começa a ler algumas informações em voz alta, mais para processar os fatos do que para informar a multidão. Data da transação. Ele começa. 2 semanas atrás. Ele levanta o olhar por um segundo diretamente para Verônica, cuja história era de que o anel pertencia à sua falecida mãe, uma herança de família. Ele volta a ler o papel. Nome do comprador, Lúcia de Souza Medeiros. Ele para novamente e olha para Lúcia, que sustenta seu olhar sem piscar. E então ele lê a informação final. Vendido por Casa de Penhores Joia Rara, CNPJ número tal, endereço no centro da cidade. A bomba foi lançada. Verônica, percebendo o estrago, explode em fúria. É falso! Isso é uma falsificação óbvia. Ela deve ter imprimido essa porcaria em casa. Qualquer um pode fazer isso. Ela dá um passo à frente, a mão esticada como uma garra para tentar arrancar o papel das mãos do policial. Mas Ricardo, seu marido, que está ao lado dela, a segura firmemente pelo braço. Verônica, pare! Ele sibila. O sargento Moraes nem se move. Ele simplesmente vira o papel, analisando o verso. Com uma calma que enfurece ainda mais Verônica, ele diz, a voz firme: Senhora, com todo respeito, acho difícil ser uma falsificação. Ele vira o documento na direção dela, apontando para um canto do papel. Este documento tem um QR Code para validação online no site da Receita Federal. E, mais importante, tem um selo do 4º cartório de notas, com uma firma reconhecida. Parece perfeitamente legal para mim. Enquanto o sargento fala, o policial mais jovem, que até então estava apenas observando, pega seu próprio celular. Discretamente, ele digita o número do CNPJ da loja de penhores em um site de busca. A tela se ilumina com as informações. Ele se aproxima de seu superior e cochicha algo em seu ouvido. O sargento Moraes acena positivamente com a cabeça e anuncia para quem quiser ouvir. Meu parceiro acaba de confirmar. A Casa de Penhores Joia Rara é um estabelecimento legítimo. Opera no mesmo endereço há mais de 30 anos. É uma das mais antigas da cidade. E nesse momento, a atmosfera da festa muda completamente. A ficha começa a cair na cabeça dos convidados. O murmúrio que percorre o salão não é mais de condenação a Lúcia, mas de profunda e absoluta confusão. As pessoas se olham, sobrancelhas arqueadas, os celulares agora filmando com ainda mais interesse. A história de Verônica, a vítima do roubo, começa a ruir. Se a babá comprou o anel, como ele poderia ser uma herança de família? Ricardo, o marido, olha para o anel no dedo de Lúcia, para o recibo na mão do policial e de volta para sua esposa. Seu rosto, que antes estava tenso, agora se transforma em uma máscara de pânico puro. Gotas de suor começam a brotar em sua testa. Ele parece estar vendo um fantasma. Lúcia, percebendo a maré virando a seu favor, decide que é hora de dar o golpe final. Ela chama a atenção do sargento novamente. Sargento, ela diz, e todos se calam para ouvi-la. Isso não é tudo. Ela faz uma pausa, garantindo que tenha a atenção de todos. Eu tenho mais uma prova que não pode ser falsificada. Uma prova que vai acabar com essa história de uma vez por todas. A promessa de Lúcia de uma prova final e irrefutável paira no ar, carregada de eletricidade. Os convidados se inclinam para a frente, os celulares gravando firmemente. Verônica cruza os braços, uma expressão de deboche no rosto, como se esperasse mais um truque patético. O sargento Moraes a encara, a expressão séria. Prossiga, senhorita, ele diz. Lúcia não tira nada do bolso desta vez. Em vez disso, ela estende a mão direita, a mão que usa o anel, na direção do sargento. Sargento, por favor, ela pede, a voz calma e segura. Examine o anel novamente, mas desta vez com muito mais atenção. Olhe a parte de dentro do aro, bem na base que segura a safira.
O sargento franze a testa, confuso. Ele se inclina, tentando enxergar. Não estou vendo nada, ele admite. É porque não se pode ver a olho nu, explica Lúcia. É uma microinscrição. O senhor vai precisar de uma lupa. Um murmúrio percorre a multidão. Uma microinscrição? A história ficava cada vez mais complexa. O sargento hesita por um instante, depois parece tomar uma decisão. Ele enfia a mão em um dos bolsos de seu colete tático e, para a surpresa de todos, tira uma pequena lupa dobrável, do tipo que joalheiros usam. Ele a abre com um clique e se inclina novamente sobre a mão de Lúcia, que permanece firme como uma rocha. Ele posiciona a lente sobre o metal, movendo-a milimetricamente. O silêncio no salão é tão profundo que se pode ouvir o zumbido das lâmpadas do lustre. Ele move a lupa para a esquerda, para a direita, e então ele para. Seus olhos, vistos através da lente de aumento, se arregalam levemente. Ele encontrou alguma coisa. Ele se afasta um pouco, lê mais uma vez para ter certeza, e então, com a voz baixa, quase um sussurro para si mesmo, ele lê as palavras gravadas. Mas o microfone de lapela em sua farda, um aparelho sensível, capta o som e o amplifica para todo o salão. Para sempre. A.M. As duas letras ecoam pela sala, cheias de um significado que ninguém ainda compreende. Ninguém, exceto Lúcia. E como todos logo descobririam, mais uma pessoa. Antes que Verônica possa gritar que aquilo não prova nada, Lúcia executa a segunda parte de seu plano. Com a mão livre, ela volta ao bolso do uniforme e retira o envelope. Desta vez, ela não tira o recibo. Ela tira a fotografia antiga, pequena, em preto e branco, com as bordas amareladas e gastas pelo tempo. Ela a entrega ao sargento. E esta, sargento, ela diz, é a dona das iniciais, a dona original do anel. O sargento Moraes pega a foto delicadamente. A imagem é de uma mulher jovem, de umas 8 décadas atrás, sorrindo para a câmera. E em sua mão, que repousa sobre o colo, perfeitamente visível, está o anel. O mesmo design, a mesma coroa de diamantes, a mesma safira imponente. Não é um anel parecido. É o mesmo anel. A prova fotográfica é um soco no estômago da narrativa de Verônica. Quem é esta mulher? Pergunta o sargento fascinado. É a minha bisavó, responde Lúcia com orgulho na voz. O nome dela era Amélia Medeiros. Ela aponta para as iniciais que o sargento leu em voz alta. A.M. Amélia Medeiros. Para selar o caixão da mentira de Verônica, Lúcia executa seu movimento final. Ela se vira, caminha até o sofá onde deixou sua bolsa, abre o zíper e tira sua carteira. Ela volta para o centro do salão, abre sua carteira de identidade e a mostra para o sargento, apontando com o dedo para a linha onde está seu nome. E este é o meu nome completo, sargento. Lúcia de Souza Medeiros. O sargento olha do nome na identidade, para o nome da bisavó, para as iniciais gravadas no anel e para a foto antiga. A conexão é instantânea, tripla, irrefutável. O círculo se fechou. A história faz sentido. O fotógrafo, percebendo que está diante da imagem da noite, se ajoelha no chão e começa a disparar sua câmera, capturando em um único quadro a mão de Lúcia com o anel, a foto da bisavó e a identidade aberta. É a imagem da verdade vindo à tona. E as reações são imediatas. Verônica está congelada. A cor some de seu rosto. Sua boca se abre e fecha como a de um peixe fora d'água, mas nenhum som sai. A raiva em seu rosto se derrete, dando lugar a uma expressão de puro choque e incredulidade. Seu cérebro travou. Ela não consegue processar a reviravolta, mas a reação mais reveladora não é a dela. É a de seu marido, Ricardo. Ele, que estava tenso, segurando a esposa, de repente a solta. Seus braços caem ao lado do corpo, moles. Seu rosto perde toda a cor, tornando-se pálido, quase verde. Ele encara o anel no dedo de Lúcia, como se estivesse vendo a assombração mais terrível de sua vida.
E com os lábios trêmulos, ele sussurra, uma frase que apenas as pessoas mais próximas conseguem ouvir, mas que carrega o peso de uma confissão. Não, não pode ser. O sussurro de Ricardo, não pode ser, é a faísca que incendeia o resto da noite. Ele dá um passo à frente, depois outro, tropeçando nos próprios pés. Seus olhos caros e seu terno de grife não conseguem esconder a imagem de um homem desmoronando em tempo real. Ele está em transe, os olhos vidrados no anel no dedo de Lúcia. Ele ignora a multidão, ignora a polícia. Ele avança e Verônica, sentindo que está perdendo o controle da situação, tenta impedi-lo. Ricardo, o que você está fazendo? Fique aqui! Ela grita, mas ele a afasta com um movimento do braço, sem nem mesmo olhá-la. Ele para em frente a Lúcia. Com uma mão que treme violentamente, ele agarra a mão dela, levantando-a até a altura de seus olhos para examinar a joia. Ricardo, me solta, diz Lúcia, tentando puxar a mão, mas o aperto dele é de puro desespero. Ele não precisa de lupa. Ele vira o dedo dela, procurando pela inscrição. Ele a encontra, mas mais do que isso, ele reconhece um minúsculo arranhão perto da base da pedra. Um defeito que ele mesmo fez anos atrás, quando deixou o anel cair no banheiro. A memória o atinge como um raio. Ele solta a mão de Lúcia abruptamente, como se tivesse tomado um choque elétrico. Ele cambaleia para trás, o rosto é uma máscara de puro terror, e então ele se vira para Verônica. Seus olhos estão arregalados, injetados de pânico e culpa. O anel, ele começa a dizer, a voz rouca, quebrada. Verônica, o anel! O que tem o meu anel, Ricardo? O que tem? Ela grita, a frustração e a confusão transformando seu rosto em uma carranca. E então Ricardo explode. A barragem de suas mentiras se rompe de uma vez por todas. Não é o seu anel, ele grita a confissão rasgando o silêncio do salão. Nunca foi o seu anel. A multidão ofega. Verônica congela. O quê? Ele não era da sua mãe, Verônica. Eu menti, ele grita, passando as mãos pelo cabelo, arrancando os fios. Eu comprei essa joia. Eu comprei há 10 anos, de um receptador de joias usadas no centro da cidade. Um cara que vende coisas sem perguntar a origem. A confissão atinge Verônica como um soco. Seus convidados, a elite da cidade, agora sabem que sua preciosa herança de família foi comprada no mercado cinza. Eu menti para você, Verônica. Menti para te impressionar. Para parecer que eu tinha o mesmo berço que você, a mesma história. Eu queria te dar um anel de família, e como eu não tinha um, eu inventei. Verônica cambaleia para trás, a mão no peito, o ar faltando em seus pulmões. A humilhação já é imensa, mas o pior, o golpe de misericórdia, ainda estava por vir. Ricardo, agora chorando abertamente, soluços, sacudindo seu corpo, aponta para o anel no dedo de Lúcia. E tem mais, Verônica, tem mais. Sua voz é a de um homem no corredor da morte. Sabe por que o anel foi parar naquela loja de penhores? Sabe como essa moça o encontrou? Ele faz uma pausa, engolindo em seco. Foi porque eu o vendei. Se a primeira confissão foi uma bomba, esta é uma explosão nuclear. Um "ah" coletivo e audível sobe da multidão. É o som de uma fofoca tão escandalosa, tão inacreditável, que se torna um evento histórico. Patrícia, a melhor amiga de Verônica, leva as duas mãos à boca, os olhos arregalados de horror e fascínio. Eu vendi no mês passado, Verônica. Ricardo continua gritando, o rosto vermelho e molhado de lágrimas. Eu estava afundado em dívidas de jogo. Eu perdi tudo em aposta online. Eu te disse que o anel estava guardado no cofre, mas era mentira. Eu já tinha penhorado. Eu nunca, em 1 milhão de anos, imaginei que a dona original, que a família dela, iria encontrá-lo. Eu achei que ninguém nunca fosse descobrir. A confissão completa e devastadora está feita. A história toda agora está exposta sob as luzes da festa. Verônica não grita. Ela não chora. Ela não faz nada. Seu corpo fica mole.
O choque é tão grande que parece desligar seu cérebro. Seus joelhos perdem a força e ela desaba para trás, caindo sentada em uma das cadeiras vazias que foram postas para os convidados. Seu olhar está vago, perdido no nada. A maquiagem perfeita agora borrada, o vestido caro amassado. Ela não foi apenas desmascarada, foi traída e humilhada publicamente pelo próprio marido. O sargento Moraes olha de Ricardo, o marido mentiroso, jogador e traidor, para Verônica, a patroa cruel e falsa vítima, e balança a cabeça lentamente, finalmente entendendo a dimensão daquela farsa grotesca. E Lúcia? Ela assiste ao desmoronamento do casal em silêncio. Quando Ricardo finalmente para de gritar, ofegante, ela calmamente puxa sua mão de volta para si. Ela olha para o casal destruído, não com prazer, não com raiva, nem mesmo com pena. Seu rosto exibe apenas uma calma fria, distante, quase assustadora. A justiça não precisou de suas mãos. Ela simplesmente assistiu enquanto seus inimigos se destruíam sozinhos. A confissão de Ricardo paira no ar como fumaça tóxica, sufocando o que resta da festa. O silêncio que se segue é quebrado pelo som de dezenas de sapatos caros se movendo no piso de mármore. O show acabou. E os convidados, agora donos da fofoca do século, começam a se dispersar. Ninguém vai se despedir dos anfitriões. Eles simplesmente dão as costas para o casal em ruínas e se dirigem para a porta em pequenos grupos, cochichando animadamente. Você ouviu? Dívida de jogo. E a história do anel da mãe? Que mico! Coitada da babá, que humilhação! A reputação de Verônica e Ricardo, construída ao longo de anos, se desfaz em minutos. O sargento Moraes, percebendo que seu trabalho ali mudou de natureza, se aproxima de Verônica. Ela continua sentada na cadeira, o olhar vazio, catatônica. Ele se inclina, falando com uma voz baixa, mas firme o suficiente para que Lúcia e Ricardo, que está de pé ao lado da esposa, possam ouvir. Senhora, ele começa, só para que a situação fique clara. A sua denúncia de roubo foi baseada em uma premissa falsa. E acusar deliberadamente alguém de um crime que a senhora agora sabe que a pessoa não cometeu tem um nome. É denúncia caluniosa. Ele faz uma pausa para que o peso da palavra penetre. Isso é um crime previsto no Código Penal. E esta moça, ele gesticula com a cabeça na direção de Lúcia, agora tem todo o direito do mundo de entrar com um processo contra a senhora, por calúnia, por difamação, por danos morais. E, francamente, olhando os fatos, o caso dela é extremamente forte. Cada palavra do sargento é um prego no caixão de Verônica. Ricardo fecha os olhos como se sentisse a dor física de cada frase. Enquanto isso, do outro lado do salão, Patrícia, a melhor amiga e cúmplice de Verônica, percebe que o navio afundou. Ela se esgueira pela multidão, tentando se misturar, o rosto baixo. Ela encontra uma porta lateral que leva ao jardim e escapa por ela, fugindo da cena do crime social. Mas em meio à debandada geral, uma figura se move contra a maré. Um homem alto, de uns 60 anos, com cabelos grisalhos e um terno impecavelmente cortado, que assistiu a todo o desenrolar da cena em silêncio, se desvencilha de seu grupo. Ele não olha para Verônica ou Ricardo. Seus olhos estão fixos em Lúcia. Ele caminha com um propósito e para em frente a ela. Senhorita Medeiros? Ele pergunta, sua voz calma e ressonante, um oásis de serenidade no meio do caos. Lúcia, surpresa, se vira para ele. Sim, meu nome é Carlos Monteiro. Ele diz, estendendo a mão. Lúcia, um pouco hesitante, aperta. A mão dele é firme. Eu sou o dono da rede de hotéis Palace, e eu preciso dizer que, em muitos anos, eu nunca vi uma demonstração de dignidade e força como a que a senhorita mostrou hoje. Os olhos dele são gentis, mas o elogio é direto, profissional. Ele tira do bolso interno do paletó uma carteira de couro e, de dentro dela, um cartão de visitas pesado, de metal escovado. Eu não tenho vagas para babás,
mas estou constantemente à procura de pessoas com a sua integridade e caráter para gerenciar o departamento de eventos dos meus hotéis. Ele coloca o cartão na mão de Lúcia. A vaga é sua se a senhorita quiser. O salário é excelente e o ambiente de trabalho é respeitoso. Pense com calma. Me ligue amanhã de manhã se tiver interesse. Lúcia encara o cartão, as letras douradas brilhando. Obrigada, senhor. É tudo o que ela consegue dizer, a voz ainda embargada. Ela guarda o cartão no bolso, o mesmo bolso que antes guardava a prova de seu passado e que agora guarda a promessa de seu futuro. O sargento Moraes e seu parceiro se aproximam de Lúcia. Senhorita Medeiros, nossas sinceras desculpas pelo transtorno. Faremos um relatório completo sobre o ocorrido. O casal será intimado a comparecer na delegacia para prestar depoimento sobre a falsa comunicação de crime. Ele lhe entrega um cartão da delegacia. Se precisar de qualquer coisa, nos procure. Eles se despedem com um aceno de cabeça e se retiram, deixando o casal para trás. O fotógrafo, que até então registrava tudo, abaixa a câmera. Ele olha para as fotos que tirou do rosto angustiado de Lúcia no início da noite. Com alguns cliques, ele deleta todas elas. Em vez disso, ele levanta a câmera novamente e foca a lente em Verônica, sentada, destruída, e em Ricardo, de pé ao lado dela, a imagem perfeita de um homem acabado. Essas fotos, sim, contavam a verdadeira história. Em menos de 5 minutos, o salão antes lotado fica quase vazio. Os últimos convidados saem em um silêncio fúnebre, deixando para trás um rastro de copos pela metade e um bolo de aniversário intocado. Verônica e Ricardo agora estão sozinhos, no meio da sua festa arruinada, cercados pelas ruínas de sua reputação. Com a festa oficialmente morta e a justiça, de certa forma, feita, Lúcia sabe que não há mais nada para ela naquele lugar. Sua única tarefa agora é sair. Ela se vira e começa a caminhar em direção à porta de entrada, seus passos ecoando no salão, agora silencioso e fantasmagórico. Ela passa pelas mesas com taças de champanhe pela metade e comida fina intocada. Passa pelo bolo de aniversário de 5 andares, um monumento à arrogância que ninguém tocou. Seu destino é a liberdade, do outro lado daquela porta. Mas o som de seus passos parece despertar Verônica de seu estado catatônico. Ela levanta a cabeça, os olhos vermelhos e inchados, focando em Lúcia se afastando. Um novo tipo de pânico toma conta dela. O pânico de ser deixada para trás com as consequências. "Espere!" Ela grita, a voz rouca e desesperada. Verônica se levanta da cadeira de forma desajeitada, o vestido caro agora um trapo amassado. Ela começa a correr atrás de Lúcia, tropeçando em seus próprios saltos altos, a imagem da elegância completamente destruída. Ela alcança Lúcia perto do hall de entrada e com as 2 mãos agarra o braço da ex-babá. O aperto é o de uma pessoa se afogando. "Lúcia, por favor, espere, me perdoe", ela sussurra, as palavras saindo em um fluxo rápido e embolado. "Eu não sabia. Eu juro pela vida do meu filho, eu não sabia de nada disso. Ricardo me enganou, ele mentiu para mim. Eu também fui uma vítima, Lúcia. Você não entende?" As desculpas são fracas, patéticas. Uma última tentativa de reescrever a história, de se colocar no papel de coitada. Lúcia para de andar. Ela não tenta se soltar. Ela simplesmente para e se vira lentamente até ficar cara a cara com a mulher que, 1 hora atrás, tentou destruí-la na frente do mundo inteiro. Ela olha para baixo, para as mãos de Verônica com unhas perfeitamente feitas, agarrando seu uniforme simples. E então ela levanta o olhar e o fixa diretamente nos olhos de Verônica. E o que Verônica vê naqueles olhos a aterroriza mais do que a confissão do marido, mais do que a chegada da polícia. Ela não vê raiva, o que ela esperava. Ela não vê mágoa, o que ela talvez merecesse. Ela não vê nada. O olhar de Lúcia é um vácuo, um deserto de gelo. Uma indiferença tão profunda, tão absoluta,
que comunica com mais força do que qualquer grito que Verônica é insignificante, que ela não existe mais no universo de Lúcia. Com um movimento calmo, quase cirúrgico, Lúcia levanta o braço, forçando Verônica a soltá-la. Ela não diz uma única palavra. O silêncio dela é o desprezo final, é um veredito, uma sentença de que Verônica não é digna nem mesmo de uma resposta. Ricardo, que assistia à cena paralisado, vê sua última chance de redenção escapar. Ele dá um passo à frente, a mão estendida, a boca se abrindo para falar. Lúcia, eu... Ele começa, a voz fraca. Lúcia nem sequer vira a cabeça em sua direção. Ela o ignora de forma tão completa que é como se ele fosse uma peça da mobília. Ela simplesmente lhe dá as costas, um ato de repúdio que o apaga da existência dela. Ela caminha os poucos passos que faltam até o sofá do hall, pega sua bolsa e se vira uma última vez, não para eles, mas para o espaço entre eles. Sua voz, quando fala, é fria como o mármore sob seus pés. Apenas para que fique registrado, eu me demito. Ela faz uma pausa, deixando a formalidade doer. E também para que saibam, meu advogado entrará em contato com o advogado de vocês amanhã de manhã. O assunto será a reparação pelos danos morais e pela denúncia caluniosa que eu sofri. Ela os encara pela última vez, os olhos agora afiados como navalhas. E só mais um aviso. Se o meu nome, ou qualquer versão distorcida desta história, aparecer em uma única nota de jornal, em um único blog de fofoca, eu farei questão de procurar o maior canal de televisão deste país e contar a minha versão, com todos os detalhes sórdidos. Fui clara? A ameaça, dita com uma calma mortal, sela o destino deles. Ela se vira e caminha em direção à porta da mansão, sem olhar para trás nem por um segundo. E no silêncio que ela deixa, Verônica finalmente desaba. Um choro alto, convulsivo, o som de uma ruína completa, ecoa pelo salão vazio. Ricardo permanece de pé, imóvel, um fantasma em sua própria casa destruída, assistindo a mulher que ele subestimou sair vitoriosa de sua vida para sempre. E se você chegou até aqui e está tão chocado quanto os convidados dessa festa, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar a nossa história e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas fábulas de impacto. A sua inscrição é fundamental para que a gente continue trazendo a justiça para quem merece. Agora, vamos ver o ato final de Lúcia. Lúcia coloca a mão na maçaneta de bronze maciço da porta da frente. Ela a gira. A porta pesada se abre com um rangido baixo e solene. O ar fresco e úmido da noite finalmente atinge seu rosto, e é como um despertar. Ela para por um segundo na soleira, no limiar entre o mundo de caos e mentiras que deixa para trás e o mundo de possibilidades silenciosas que se abre à sua frente. Ela respira fundo uma vez, depois outra. É o primeiro gole de ar verdadeiramente limpo que ela experimenta em horas, e ele parece lavar seus pulmões da atmosfera tóxica da casa. O peso invisível que carregava nos ombros, o da acusação, da humilhação, do medo, parece simplesmente se dissolver na brisa noturna. Seu olhar desce para sua mão direita. Sob a luz pálida da lua, que se filtra por entre as nuvens, o anel de safira em seu dedo brilha com uma intensidade diferente. Ele não é mais apenas um elo com seu passado, uma herança recuperada de sua bisavó. A noite o transformou. Agora, ele é um símbolo de sua própria história, um monumento à sua força, à sua resiliência, um testemunho silencioso de sua vitória contra todas as probabilidades. Cada faceta do diamante ao redor da safira parece refletir a justiça que ela, sozinha, conseguiu conquistar. Com a mão livre, ela enfia os dedos no bolso do uniforme e retira o cartão de visitas de metal que o Sr. Monteiro lhe deu. O cartão é frio e pesado, substancial. Ela lê o nome em relevo: Carlos Monteiro, presidente e CEO. Ela tira o celular da bolsa, desbloqueia a tela e abre o aplicativo de contatos.
Com cuidado, ela digita o nome e o número de telefone. No campo da empresa, ela escreve Hotel Palace. Antes de clicar em salvar, um pequeno, quase imperceptível sorriso se forma no canto de seus lábios. É o primeiro sorriso genuíno, não forçado, que ela dá naquela noite. Ela salva o contato. O passado está no anel, o futuro está no celular. Com a cabeça erguida, ela finalmente desce os largos degraus de mármore da entrada da mansão. Os últimos convidados, um pequeno grupo que ainda espera seus carros com o motorista, se calam quando ela passa. Eles a seguem com o olhar, uma mistura de pena, respeito e uma admiração desconfortável. Lúcia não olha para nenhum deles. Ela não lhes concede um único olhar. Para ela, eles são parte do cenário, fantasmas de um pesadelo que acabou. Eles não importam mais. Ela para na calçada, sob a luz de um poste de design clássico. Ela abre o aplicativo de transporte em seu celular. Sua localização é marcada em frente ao endereço que, minutos atrás, era seu local de trabalho e quase se tornou o local de sua prisão. Ela digita o endereço de seu próprio apartamento. A estimativa de preço aparece na tela. Um carro está a 3 minutos de distância. Ela confirma a corrida. Enquanto o mapa mostra o carrinho se aproximando, ela aproveita o tempo para fazer uma última limpeza. Abre sua lista de contatos. Rola a tela até encontrar Verônica Patroa. Ela pressiona o nome por um segundo. Um menu aparece. Ela clica na opção Bloquear. Uma janela de confirmação surge. Você não receberá mais ligações ou mensagens deste contato. Bloquear? Ela aperta Bloquear sem hesitar. Em seguida, encontra Ricardo Patrão e repete o processo. Com 2 cliques, ela os apaga digitalmente de sua vida. Nesse exato momento, a tela do celular se ilumina com uma nova notificação de mensagem. É de seu irmão. E aí, mana, sobreviveu à festa dos bacanas? Tá tudo bem? Ela abre a mensagem e seus dedos voam sobre o teclado. A resposta é curta, mas diz tudo. Nunca estive melhor. Uma nova vida começa hoje. Ela envia a mensagem. Um carro preto e sedã para suavemente em frente a ela. A janela do passageiro desce. Lúcia? Pergunta o motorista. Sou eu, ela responde. Ela abre a porta de trás e desliza para o banco de couro. Ela não olha para trás. Não dá uma última olhada para a mansão iluminada, onde as luzes da festa ainda estão acesas, iluminando um palco de ruína e desespero. A porta do carro se fecha, isolando-a em um casulo de silêncio e paz. O carro arranca suavemente. Lúcia não olha pela janela lateral para ver a casa diminuir de tamanho. Ela olha para a frente, através do para-brisa, para as luzes da cidade que se estendem à sua frente, um futuro desconhecido, mas que, pela primeira vez em muito tempo, pertence apenas a ela. O caos ficou para trás, engolido pela escuridão.